discordância, Pedro aprendeu. Não adianta eu estar angustiado e preocupado, mas se eu sei que Jesus está no barco, que Jesus está comigo, eu vou descansar. Aleluia! Então Pedro vai dormir. Ele sabia que seria amor. Ele estava determinado pelos homens, mas não é o que foi determinado por Deus. Era aquilo que o homem queria, mas não era o que Deus queria. Porque às vezes nós estamos nos limitando a que o homem diz: o homem disse que não tem mais jeito, então não tem mais jeito. O médico condenou, disse que não tem solução, não tem solução. Eles têm uma causa perdida, então não tem mais o que ser feito. Quem foi que disse? Foi Deus ou foi o homem? Herodes disse que ele vai morrer, mas Deus disse que ele não vai morrer. Não importa o que estamos dizendo, importa o que Deus fala. Nossa preocupação não é o que estamos falando, deixando de falar, é o que Deus está pronunciando a nosso favor. Não importa se Herodes ou Satanás, o perseguidor, está bramando e tramando contra a nossa vida. O que importa é o que Deus ele preparou, o que Deus ele tem reservado, o que Deus tem pronunciado para a nossa vida. Herodes determinou a morte, mas Deus disse: ele não vai morrer. Porque a palavra do homem, ela não está, ela não é a máxima, ela não é a autoridade suprema. Porque a autoridade suprema, a verdade absoluta, se chama a palavra de Deus. A palavra do homem é revogável. A palavra do homem ela retrocede. A palavra do homem ela volta atrás. E a palavra de Deus ela permanece. Aleluia! Aquilo que Deus fala permanece. Pedro estava tranquilo, estava em paz. E é algo que nós hoje vemos que acontece diferente. As pessoas se angustiam, se preocupam, em tantas crises com coisas menores. Mas diz: eu acredito em Deus, eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas diferente dos cristãos que nós vemos na Bíblia, passando luta e perseguição, mas confiando, temendo a Deus e se segurando e descansando a Deus. Vemos as pessoas se desesperarem, se angustiarem. Mas Deus ele quer te ensinar. Se Ele está no barco, se Jesus está no barco, não adianta se desesperar. Não adianta ficar preocupado. Porque a preocupação, se ela não antecipasse a bênção, nós receberíamos a bênção muito rápido. Porque o que temos de preocupação por receber aquilo que Deus promete, porque o que temos de preocupação por tantas coisas na vida, se elas antecipassem a bênção, então o povo estava na vida de perto de Deus. Mas preocupação ela não antecipa a bênção. Mas confiar em Deus nos faz aguardar e esperar aquilo que Deus fará. Aleluia! Quando eu confio em Deus, quando você confia em Deus, é diferente. O profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, vai dizer: porque desde a antiguidade nem ouviu se ouviu, nem olho se percebeu, um Deus que trabalha com amor. Deus que trabalha em favor daqueles que dele esperam. Quer ver Deus trabalhar? Espera nele. Quer ver o agir de Deus? Espera nele. Quer ver a providência acontecer? Espera nele. Porque glória aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que aguardam em Deus, têm em favor o operar de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Em Deus, porque quem espera em Deus, ele alcança a vitória. Quem espera em Deus, recebe a bênção. Quem espera em Deus, alcança o milagre. E esta igreja estava orando, Pedro estava ali, descansando naquela situação. Porém, a ação da igreja resultou numa ação sobrenatural de Deus. Porque toda ação nossa terrena, ela gera uma ação espiritual.
fazemos, isso gera de Deus para nós. Quando nós oramos, quando nós nos consagramos, quando nós nos santificamos, tudo que nós fazemos direciona-nos. O ser humano falível e fraco, a direção de Deus traz o resultado do céu à terra. Quando esta igreja ora, quando esta igreja busca, quando esta igreja se consagra, quando esta igreja adora, quando esta igreja glorifica, isso traz consigo resultado do céu nela. Por isso, quando aquela igreja estava orando, sobreveio, ou seja, do alto veio a resposta para a igreja. Porque quando nós oramos e buscamos e queremos algo de Deus, não vem de baixo, mas vem de cima, porque a providência ela vem do alto, vem de Deus. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos e almejamos, nós devemos saber que vem de Deus. Ela sobreveio, a providência de Deus sobreveio naquele lugar onde Pedro estava. Enquanto houver uma igreja orando, um povo buscando, o sobreveio, a ação de Deus terra. Eles oraram, sobreveio. Isso nos direciona de onde veio. Deus sim. A providência não veio de baixo. A providência não veio do homem. Veio do alto. Às vezes nós estamos esperando a providência de um outro. Às vezes estamos no sustento de um outro. Às vezes estamos querendo que o outro abra a mão. Mas entenda que o seu sustento, a sua providência, o seu milagre, ela vem do alto. Sobreveio. Glória a Deus. O anjo do Senhor entrou naquele lugar, despertou a Pedro, as cadeias quebraram e ele começou a orientar Pedro, dizendo: cinge, ata as tuas sandálias. E ele assim fez e descansa, colocava sobre as costas e segue. E saindo ele seguiu e não sabia que aquilo era real. Ele acreditava que fosse alguma visão. Então ele passou a primeira, a segunda guarda, chegou na porta de ferro, a porta se abriu. Pedro não precisou tocar na massa dele. Pedro não precisou empurrar a porta. A porta, ela se abriu. Oh, maravilha! Depois de abrir a porta, foi Pedro. A porta se abriu, foi por Pedro, ou foi pelo anjo? Quem abriu a porta foi o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é uma manifestação visível do próprio Cristo. Quando Cristo ele se revela em forma de anjo, chamamos isso de teofania, a manifestação visível de Deus. Então, ali naquele momento, o próprio Cristo se revela em forma de anjo, aparece. E quando se depara a porta de ferro, não foi Pedro que abriu, foi o anjo do Senhor. Porque há portas que não é para mim você abrir, mas é Deus que vai abrir. E quando ele passa, aquela porta está na rua. Ele acreditava que estava vendo alguma visão. Porque há portas que Deus vai abrir, há caminhos que Deus nos fará passar, que a gente vai pensar: meu Deus, é uma visão, ou eu estou vivendo isso? Há coisas que Deus nos fará vivenciar e nós vamos nos perguntar: será que eu estou vivendo ou é alguma visão? Mas Pedro, quando caiu em si, ele se percebeu: não era visão, era o que Deus estava fazendo, era o que Deus estava agindo. Da mesma forma, quando nós entendemos que Deus está operando e agindo, e que Deus abrirá caminhos, que Deus nos conduzirá com portas, que não será aberta por mim, por você, será aberta pelo próprio Deus. Porque aquela porta, Pedro não tinha condição de abrir sozinho. Mas ele não precisou, porque tinha Deus por ele. Tem lugares e portas e caminhos que nós vamos adentrar, mas não é pela nossa capacidade nem porque somos bons, é
Porque Deus está abrindo o caminho, Deus está abrindo portas, e Deus está nos levando ao lugar da bênção e da vitória. Glória a Deus. É a ação de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. E quando Pedro chegou, a igreja que estava reunida em casa, orando por ele, acharam que porventura fosse uma missão. Nem a igreja que estava orando por Pedro acreditou que Pedro estava livre, porque era algo extraordinário. E é isso que nosso Deus faz. Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Coisas que até mesmo nós, Ele faz coisas que até mesmo nós, que confiamos nele, nós conhecemos a Ele e nos perguntamos como é que isso aconteceu. Deus, até mesmo nós que servimos a Ele, somos surpreendidos pela sua bondade, pelo seu poder e por aquilo que Ele faz. A igreja foi surpreendida, porque o que estava determinado pelo imperador era a morte de Pedro, mas o que Deus determinou é liberdade para Pedro, porque havia uma igreja orando. Enquanto houver um povo orando, o povo clamando, Deus ele muda decretos humanos, Deus muda a palavra humana.